Salve, meu aluno querido, minha aluna querida, tudo bem com você? Espero que, independentemente da hora em que você estiver assistindo essa aula, seja de manhã, de tarde ou de noite, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Hoje, nessa aula daqui, você vai finalmente entender o que é a AOCP, que vai corrigir a redação da Polícia Penal de Minas Gerais de 2025. Você vai entender exatamente tudo sobre essa banca, como ela corrige a redação, quantos pontos vão ser distribuídos, toda e qualquer novidade que você precisa aprender sobre a Selecom, você vai aprender aqui nessa aula de hoje, sem nenhum tipo de enrolação. Tá preparado? Então senta aí, pega seu cafezinho, fica aí de boa e vem comigo aqui que nós vamos começar aqui a nossa aula sem nenhum tipo de enrolação, tá? Então o que que você vai aprender aqui na aula de hoje especificamente, meu brother? Especificamente, ó. Você vai aprender como a OCP vai corrigir sua redação da Polícia Penal 2025. Você vai entender quais são os temas mais cobrados pela OCP. Então a OCP, ela gosta de colocar tema mais abstrato, ela gosta de colocar tema mais concreto. Como é que ela cobra a redação? O que você precisa saber? Você tem que ir preparado para encarar o quê? Você vai aprender isso aqui tudo na aula de hoje, tá? E além disso, quando finalizar nossa aula, eu vou te dar aqui, ó, um modelinho de redação no estilo da OCP, tá? Eu vou te mostrar como eu faria uma redação da OCP, como eu ensino meus alunos a fazer uma redação da OCP, para que você não fique aí boiando. Então você vai sair daqui hoje entendendo tudo, tudo que você precisa saber para se dar bem lá na sua prova, tá bom? Então vamos lá, vamos regaçar isso aqui, vamos detonar, ó. Pontuação da redação do ACP. Como é que funciona aqui essa coisa, galera? Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui para você, só me colocar aqui desse outro lado, o termo de referência de prestação de serviços, ó. Esse negócio aqui, ó, esse trequinho aqui. Esse negócio é o documento oficial que a gente tem da contratação da AOCP para a realização da banca da prova do concurso da Selecom. Aí quando você entra nesse documento, você tem essa parte aqui, ó. Como é que vai ser distribuída a prova, então, da Polícia Penal? Exatamente igual à prova do ano passado, tá? Você vai ter aqui, ó, de língua portuguesa, 10 questõezinhas, tá? Cada questão vale 2 pontos, você tem a pontuação máxima aí de 20 pontos. Aí você vai ter informática, noções de direito, direitos humanos, legislação especial, raciocínio lógico, e aí você tem quem aqui aparecendo por último, ó. Você tem aqui aparecendo a redação. Olha só que doideira. E aqui você mostra a pontuação mínima, tá? Então você tem que tirar pelo menos 60 pontos em todas as áreas aqui, você tem que tirar 60 pontos de redação para você não ser eliminado do seu concurso. O que eu já gostaria que você observasse aqui, meu parceiro? O que você já tem que entrar aqui de faca na caveira, porra? Você tá vendo que se você pegar a nota total da prova objetiva com todas as matérias, você tá vendo que dá 100 pontos? E a redação? Quantos pontos tem essa redação, meu brother? Fala aí pra mim. Quantos pontos tem essa redação, hein? Olha aqui, ó, olha que doideira isso, ó. A redação, gente, ela vale 100 pontos, tá? 100 pontos. Enquanto toda prova objetiva também vale 100 pontos. Então o que que isso quer dizer, meu filho? Quer dizer que a redação vale 50% da nota. Filho, se você pegar lá a nota de redação, mais a nota de língua portuguesa, você tem aí 60% do total da sua nota da Polícia Penal de Minas Gerais, tá? 60%. Então você não pode brincar com língua portuguesa, filho. Você não pode brincar com língua portuguesa. Redação vai ser de fuder. No último concurso lá, ó, redação regaçou muita gente, tá? Se você fez o último concurso lá, coloca aí nos comentários como é que foi a redação, mostra aí pra galera que redação não é brincadeira. Talvez 5, 10 pontos lá faça toda a diferença da sua aprovação ou não no seu concurso, tá? Então você tem que ir preparado. Não brinque com redação. No último certame, muita gente brincou. A Selecom, que foi a banca organizadora do último concurso, regaçou todo mundo. Então você tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Essa aqui, então, você está sabendo já que a redação vale quantos pontos? Fala aí para mim, fala aí para nós. Redação vai valer, então, 100 pontinhos, tá? 100 pontos da redação. Mas como que vai ser distribuído, como serão distribuídos esses 100 pontos? Ó? Então vamos lá. Aqui também faz parte do termo de referência de 2025, tá? O que eu gostaria que vocês olhassem é justamente essa parte daqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Fala aqui que a redação vai valer 100 pontos, tá? Não sei se a letra aí vai dar para vocês enxergarem direitinho. E fala aqui embaixo, ó, essa aqui que é importante, ó. Como que a redação vai ser corrigida? É aqui nesse item, ó. Você tem aqui, ó, o item 1.5.6.2.8.4, né? Ele vai falar aqui que o quesito de conteúdo vai ser avaliado nesses aspectos aqui de pertinência e tal, 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 tal. Bom, o que eu quero mostrar para vocês, ó? Eu quero mostrar para vocês, galera, que esse termo de referência, ele não tem todas as informações de correção do edital. Ele não te fala explicitamente como que a redação vai ser corrigida, tá? Ele só te fala essas duas informações. Ele te fala que a redação vai valer 100 pontos e que a redação vai ser avaliado com base nesses aspectos aqui que eu vou explicar certinho. Mas não te fala exatamente quantos pontos vão ser distribuídos. Só que o que eu gostaria de mostrar para vocês, ó, aqui sem enrolação nenhuma, eu não vou ficar lendo aqui o termo de referência aqui para vocês tudo, não. Vocês podem achar isso na internet, né? O que eu gostaria de que vocês enxergassem isso aqui, ó.
Ó a comparação entre o termo de referência de 2025 e o edital da Polícia Penal lá de 2021, ó, da Selecom. Esse aqui, ó, é o termo atual. Ó, o quesito conteúdo será avaliado quanto aos aspectos de, número 1, pertinência ao tema proposto, 2, argumentação coerente das ideias e informatividade, 3, adequação no uso de articuladores, 4, organização adequada dos parágrafos e 5, propriedade vocabular. Repare esse item aqui e compara aqui agora, ó, me tirar da tela aqui rapidinho, com o edital da Selecom de 2021, ó. Vocês estão vendo que é exatamente igual, ó. O quesito conteúdo será avaliado quanto aos aspectos de... Exatamente igual, meu brother. Exatamente igual, minha brother. O que isso quer dizer, Luiz? Quer dizer, meu brother, que a sua redação vai ser corrigida exatamente da mesma forma como foi corrigida a redação lá da Polícia Penal. A única coisa que mudou vai ser a banca. Antes era a Selecom que corrigia e agora quem vai corrigir vai ser o Instituto AOCP. Mas mantém-se o mesmo nível, tá? Mantém-se a mesma coisa. Você vai ter que fazer exatamente o mesmo batedor lá de 2022, lá de 3 anos atrás. Tudo bem? Então, ó, basicamente, pra você ter aí, ó, resumindo, bem resumindo mesmo, como é que a Selecom corrigiu e como é que a OCP vai corrigir agora, ó. São duas notas que você tem que ter em mente, ó. A nota 1 e a nota 2, tá bom? Vamos aqui primeiro na nota número 1, ó. A nota número 1 é a pontuação de ortografia, pontuação e morfossintaxe. Como é que funciona isso? Cada uma dessas notas valem 20 pontos. E esses aqui são os aspectos gramaticais da prova. E aí, como é que funciona? Cada erro gramatical que você tiver, você vai perder um ponto de cada erro gramatical. Só que você pode perder no máximo 20 pontos de cada um desses grupos. Então vem aqui comigo, ó. Você tem aqui ortografia e acentuação, por exemplo. Cada erro de ortografia que você tiver, cada erro de acentuação que você tiver, você perde um ponto. E qual é a pontuação máxima que você pode perder aqui? 20 pontos. Então imagina o seguinte, imagina que você está lá de boa fazendo sua redação, você cometeu 2 desvios gramaticais. Quantos pontos você vai perder? 2. Imagina que você cometeu 10 desvios gramaticais de ortografia. Quantos pontos você vai perder? 10. Imagina que você, sei lá, você endoidou lá na prova, ficou doido, chegou e teve lá 25 desvios. 25 desvios. Você vai perder 25 pontos? Não. O número máximo de pontos que você pode perder por ortografia, ó, é de 20 pontos. Então, repara, cada uma dessas pontuações tem sua nota máxima de pontos que você pode perder. Você perde um ponto por erro até chegar ao número de 20 pontos. Bom? Mesma coisa acontece com pontuação. Errei uma pontuação, quantos pontos eu vou perder? 1. Errei 3 pontuações, quantos pontos eu vou perder? 3. Errei 50 pontuações, vou perder 50 pontos? Não, você vai perder no máximo de 20 pontos. Bom? E morfossintaxe são aqueles aspectos como concordância, como regência, como crase, tá? E aí, cada erro que você tiver de morfossintaxe, você também perde um pontinho, totalizando 20 pontos, tá? Repara que isso aqui, ó, é a maior parte da sua nota. Tá bom? A redação, ela vale quantos pontos? Ela vale 100 pontos. Esses 100 pontos, 60 pontos dele, ou seja, 60% são só desvios gramaticais. Então, imagina que você começa lá seu texto, termina seu texto e você não tem nenhum desvio gramatical. Você, tipo, é bom com borra lá na gramática. Você já começa a sua redação com 60 pontos, meu pai. 60 pontos. Olha só. Então, a gramática, ela é extremamente importante aqui na redação da OCP de 2025, tá? Muito importante mesmo. Se você faz, por outro lado, uma redação lá e você tem 20 erros, você tem 30 erros, filho, você está eliminado do seu concurso. Né? A galera que fez lá, que vai comentar aqui da Polícia Penal, lá de 2022, a galera que lá tirou abaixo de 80, já era. Você tem lá 20 pontos, filho, de 20 erros gramaticais tirados fora, já era. Você não pode cometer 20 desvios não, tá? Então, fica atento aí, quando você fizer suas redações, vai dando analisada na quantidade de erros, o que você erra e como melhorar esses erros, tá? Se você chegar lá com 20 errinhos, filho, já era, bye bye sua aprovação, tá bom? Isso aqui, então, é a parte de nota 1. Além disso, a gente tem aqui, ó, vou colocar agora aqui de azul aqui desse lado aqui, ó, a nota 2, que é o de 40 pontos. Essa nota aqui, gente, é a parte, ó, de conteúdo, tá? E aí eu já peço perdão aí à galera pela letra árabe do professor de português, né, que não dá para entender direito, tá precisando de um caderno de caligrafia, né. Enfim, aqui você tem conteúdo. Como é que é distribuído o conteúdo? Aqui chega naquela parte, ó, de que estava falando aqui o edital. Você vem aqui nesse item aqui que a gente leu, ó, o item esse aqui, ó, o item 1.5.6, ele vai falar o quesito de quê? Vai falar, ó, quesito de pertinência ao tema, argumentação coerente das ideias, adequação do uso de articuladores, parágrafos e propriedade vocabular. É justamente cada um desses itens aqui, ó. Então, esses itens, gente, eles valem quantos pontos? Ele vale 40 pontos totais, distribuídos em 5 itens. Cada um valendo 8 pontos, ou seja, totalizando aqui 40 pontos. Então, como é a sua nota total da redação? Você vai pegar esses 60 pontos aqui, mais os 40 pontos, e aí você tem a pontuação total de 100 pontos, tá bom? E repara só, se você já começar seu texto sem desvio gramatical,
Ó, se você entender basicamente pertinência ao tema, aqui entra a questão da estrutura, tá? Você falou sobre o tema certinho, não falou merda sobre o tema. Imagina lá que você colocou, e você sabe aí quais são os conectores, os articuladores, as conjunções que você tem que colocar no parágrafo. Você faz o parágrafo certinho, 3 ou 4 parágrafos lá, cada parágrafo com a distribuição correta de linhas, introdução lá com 5 linhas, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 com 8 a 10 linhas e conclusão com 5 linhas. E aí você não usou nenhuma palavra inadequada aqui para a redação, filho? Você já está praticamente com o pé lá dentro. Repara que a argumentação aqui, ó, que é onde você se treme na base, ó, a argumentação, vale quantos pontos apenas? 8 pontos. Então, isso que é extremamente importante, você tem que colocar na sua cabeça. Presta atenção aqui no tio, ó. Fecha o X-vídeo, filho. Fecha o X-vídeo e presta atenção aqui. Você tem que prestar atenção porque a prova da Polícia Penal, agora com a OCP, né, Selecom foi a mesma coisa, muita gente rodou nisso, se você conseguir não ter o desvio gramatical, conseguir fazer a estrutura certinha da redação, mesmo que você não entenda muito bem sobre o tema, quantos pontos valem sobre de argumentação? Quantos pontos são garantidos aí para argumentação? Apenas 8. Então pode ser que mesmo você não tendo muito conhecimento sobre o tema, você vai ainda tirar uma nota relativamente boa, desde que você saiba o que é uma redação dissertativa e saiba o que fazer, sim. Só que aí você tem que tomar cuidado também ó, com a pertinência ao tema. As informações que você falar têm que ser pertinentes ao tema, né? Então você tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, porque senão são 16 pontos. Mas lembrando, qual é o foco nosso? Você que está assistindo essa aula, qual é a pontuação que eu, Luiz, acho que você tem que ter para ser aprovado no concurso? Para garantir 100%, filho, acima de 90 pontos. Acima de 90 pontos. Por quê? A gente vai ter um pouco menos de vagas do que o último concurso, tá? São aí 1.000 e poucas vagas, e a gente tem ainda que as vagas vão ser distribuídas para o público feminino e para o público masculino. São 200 e poucas vagas para mulher e 800 e poucas vagas para homem, tá bom? E aí, qual que é o negócio? São menos vagas do que o concurso passado. Então, filho, você tem que aí regaçar. E esse concurso é um concurso que vai ter inscrito com borra. O último concurso da Polícia Penal foram 200 mil inscritos, tá? 200 mil. 200 mil. Então você não pode brincar com a sua aprovação, filho. Se você sonha em ser um policial penal, se você sonha em ter uma vida melhor, não brinque com a sua aprovação. Comece a estudar, já devia ter começado, mas comece a estudar a partir de agora. E toma com muito cuidado com a redação, que vale 50% sua nota. Então, basicamente, é assim que a redação, que a OCP vai corrigir sua redação, tá? Se vocês quiserem tirar um printzinho da tela aí, fiquem à vontade, é basicamente isso daí. Tá, Luiz, entendi mais ou menos a estrutura. O que que cai de tema da Polícia Penal aqui, da Polícia Penal, ó? Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó. Quais são os temas que podem cair aqui na Polícia Penal de Minas Gerais? Muita gente acha que aqui na Polícia Penal, por ser um negócio que mexe lá com preso, que mexe com os bandidos, que mexe com só a galerinha legal, que vai sempre colocar lá coisa de penitenciária, que vai colocar aumento da violência, questão de droga, questão de não sei o quê. E galera, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a galera que foi assim na última prova, tomou na tarraqueta. Ó, rodou feio. Por quê? Porque na última prova, lá em 2020, edital de 2021 e prova em 2022, a gente teve um tema muito abstrato. Que tema muito abstrato é esse? Esse daqui, ó. Olha só isso aqui. Esse foi o último tema da Polícia Penal da Selecom lá em 2022. Olha isso aqui, ó. Vou até tomar um gole d'água aqui, só lê esse tema aí pra mim, ó. Olha esse tema. A arte pode exercer um papel importante na socialização e na promoção dos direitos humanos? E aqui, ó, aqui eu coloquei a folha de redação, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos como é que foi, não precisa ler isso daqui não. Basicamente o tema é esse. Aí imagina, você está fazendo a redação, você estudou somente tema concreto. O que que é tema concreto? Ah, estudei aumento da violência, sei lá sobre lei de droga, sei sobre não sei o que lá. E vai lá e pergunta sobre arte, bicho. Arte. Imagina você tá fazendo a prova lá, caveira e tal, e cai lá, arte. Muita gente rodou. Muita gente rodou, tá? Muita gente rodou. Apesar que a Selecom, ela ainda corrigiu muita coisa de boa, tá? As notas elas foram até relativamente altas. Acho que ela foi um pouquinho bem tranquila. Eu não confiaria na nossa CP nisso. Mas então você tem que se preparar, meu brother. Você tem que se preparar, minha brother, para temas abstratos também, tá? Não é só porque você vai fazer prova da Polícia Penal que vai necessariamente vai ser alguma coisa voltada para a segurança pública. Você tem que tirar esse mito da cabeça, tá? Então, ó, o papel da arte. Pode ser que caia um tema abstrato assim também de novo, mesmo não sendo a Selecom? Pode, pode sim. Ah, Luiz, o que que eu ia escrever aqui? Aí, brother, aí você teria que buscar alguns repertórios, né? Você tem que estudar o tema, e aí isso é uma coisa mais complexa de se fazer, tá bom? Mas vamos mais, ó, vamos ver aqui o que que já caiu esse ano. Vamos ver a OCP. Como que a OCP cobra? Porque, ó, Selecom era a banca antiga, não é mais a Selecom. Agora a gente tem quem?
a OCP. Então eu peguei aqui, ó, vários temas da OCP já para você já ir treinando, ó. Se você quiser, por exemplo, pegar esses temas aqui da aula e já começar a fazer as suas redações, pode pegar que são temas da OCP, tá? Você já começa a treinar aí, você já vai entender mais ou menos como é que é o BO da OCP. Então aqui, ó, você tem um concurso do MPE 2024, tá? Ele fala assim, ó, você tem um texto base, a OCP agora tá acostumando colocar, ó, 3 textos, ele coloca texto 1, texto 2 aqui em magético e o texto 3, tá? Obviamente a gente não vai ler esses textos, porque não faz sentido. E aqui você tem um tema, ó. A OCP 2024, obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. E aí, meu brother? E aí, minha brother? Imagina que fosse o tema hoje, se você estivesse lá para fazer essa redação e cai lá, ó, sobre obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. O que que você ia falar sobre isso, velho? Me fala aí. Você daria conta de escrever esse negócio? Ah, Luiz, mas MPE é coisa de jurídico e tá, não tem nada a ver com polícia. Então vamos mais um, ó. Você tem aqui do TRF, agente da Polícia Judicial. Teve aqui, ó, 2 textos, 3 textos bases também, tá vendo? Aí você tem aqui, ó, textinho número 1, textinho 2 imagético e textinho 3. E aí você tinha esse tema de redação aqui, ó. Caminhos para incorporar atividades físicas à rotina diária dos brasileiros. Me fala aí o que que isso tem a ver com polícia, velho. Nada a ver. Também que são temas voltados à atualidade, geralmente buscados relacionados a uma situação problema. Então você tem que saber atualidades, meu parceiro. Você tem que saber. Não é simplesmente chegar e estudar somente coisa de segurança, não, tá? Vou mais um, ó. Polícia Militar do Distrito Federal. Qual o tema? Desafios para promover a segurança no trânsito brasileiro. Essa pelo menos tem a ver com segurança, né? Pra você ver, o que que tem a ver aí com PMDF? Pelo menos tem segurança. Ou mais um, ó. Polícia Científica, ó. Desafios para proteger os dados pessoais dos brasileiros da internet. Esse daqui regaçou. Imagina você chegar lá, tem lá, ó, proteção de dados. Aí, se você soubesse lá um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, você ainda ia. Só que a grande maioria das pessoas, filho, tá aqui boiando, né? Tá boiando. Imagina chegar lá e encontrar com um tema desse. Ou mais um, ó. Você tem aqui da tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, ó. Fatores que influenciam o aumento da expectativa de vida da população brasileira. Olha só esses temas, tá? Vamos mais um, ó. Polícia Militar do Espírito Santo, tema agora de 2022, tá? A importância da valorização da saúde mental no ambiente de trabalho. É assim que a OCP cobra as redações. Bom, e é isso aqui que você tem que esperar para sua prova. Então, você tem que, nos seus estudos aí sobre redação, você tem que entender duas coisas. Vamos resumir o que a gente vai falar. Você tem que entender que sua redação vai valer 100 pontos. 60 pontos são erros gramaticais. 60 pontos. O ideal é que você cometa aí no máximo 10 não, desculpa. Você não pode cometer 10 erros não, que você está praticamente eliminado. O ideal é você ficar no máximo em 5 desvios. O máximo de 5 desvios, filho. O máximo. Aí depois você tem mais 60 pontos, que são distribuídos em 5 competências. Quais são essas competências? Ó? Estrutura e pertinência ao tema, argumentação coerente das ideias, depois você tem a adequação do uso de articuladores, organização estrutural dos parágrafos e propriedade vocabular. Se você fizer basicamente a estrutura do jeito que eu vou passar aqui para vocês a partir de agora, ó, a partir de agora eu já vou te passar aqui uma redação modelo de como eu faria a redação aqui da OCP. Eu vou te passar aqui, ó, redação top, modelinho. Se você mantivesse apenas a estrutura e mesmo se você não tivesse o mesmo conteúdo que eu, você já conseguiria tirar uma boa nota em propriedade de vocabular, em uso adequado dos conectores, em lá a organização adequada dos parágrafos. Então é possível você tirar uma boa nota mesmo sem saber muito sobre o tema? É até possível, mano. Só que você tem que ter em mente que qualquer 5, 10 pontos faz muita diferença na sua aprovação. Você tem que ver que a redação é classificatória, não é só eliminatória. Então, quanto mais próximo de 100 você tirar, mais chance você tem de estar dentro aí da Polícia Penal, tá? Lembrando que redação é 50% da nota total, tá? Vale 100 pontos. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, sem enrolação, nosso exemplo de redação para Polícia Penal. Só que antes, o que eu quero deixar claro aqui, ó. Ó, volta aqui para mim, ó. Eu já estou nesse batedor aqui de YouTube, de redação, de correção, há mais de 10 anos, gente. Então eu vou te mostrar aqui o modelo, e eu já sei que tem umas criaturas chatas aí, que vai ficar começando de mimimi, falando, ai, mas não é assim que funciona, ai, mas não sei o que, vai dando opinião. Então o que eu já trouxe aqui, ó? Eu já trouxe aqui para mostrar para vocês que eu sei o que eu estou fazendo.
Eu não estou aqui dando minha opinião na internet. Eu já trabalho com isso há mais de 10 anos. Eu corrigi bastante redação lá no Instituto Selecom, corrigi bastante redação lá do último concurso da Polícia Penal. Então, antes de você vir aqui no vídeo comentar merda, comentar besteira, falar que o professor não entende de nada, né? Tô trazendo aqui, ó, nosso aluno, Filipão aí, ó, Felipe Moraes no último redação, o espelho da redação dele, ó, tirou quanto, ó? 90 pontos. Perdeu 5 pontos em argumentação e perdeu 5 pontos em morfossintaxe. Né? Então ele teve 5 desvios gramaticais e ele teve aí 5 erros em argumentação. Escrevendo lá, ó, praticamente 30 linhas. Ó, essa aqui foi a primeira redação de Felipe, velho. Olha só, primeira redação de Felipe, ele tirou quanto, ó? 59 pontos. Ó, a última redação que eu corrigi dele, ó. Última redação que eu corrigi dele, com 84 pontos, tá? 84 pontos. Isso aqui, ó, foi escrito aqui, ó, lá no dia 17 do 12, ó, 17 do 12 de 2021. Em dezembro, ele estava tirando 59 pontos. Em agora, ó, 22 do 2 de fevereiro, ou seja, em praticamente aí 2 meses, ele já subiu a nota dele para 84 pontos. E qual foi a nota dele que ele tirou aqui na Selecom? 90 pontos. Repara aqui, ó, que ele perdeu 5 pontos na argumentação. Qual foi a minha correção aqui, ó? Eu tirei exatamente 5 pontos dele, ó, 35 de 40. Então você repara, eu corrigi a redação do cara exatamente igual a Selecom corrigiu a redação dele. Então, o que eu vou te passar aqui, o modelo de redação que eu vou te passar, é um modelo de redação que funciona. Mas eu sei que vai ter a criatura aí que está me assistindo, né, aqueles hatersão da internet, que vai olhar o vídeo e vai falar, ah, mas professor fulano de tal, ele assiste, ele fala lá como é que faz uma introdução em 2 minutos, em 3 minutos, você complica o negócio demais. Filho, se você acha que tudo na vida é fácil, de mão beijada assim, se a redação fosse fácil assim, todo mundo passava, meu brother. Então, você fecha o vídeo e vai lá para outro professor. Eu vou te ensinar uma metodologia aqui que eu já aplico, que eu já apliquei no ano passado, 3 anos atrás, e que funciona. Confia no tio. Todas as informações que eu te passar aqui a partir de agora, dessa redação modelo, não é para brincadeira, não é opinião, é o que de fato aprova, tá bom? É uma metodologia. Ó, Luiz não acredita ainda. Você tem aqui, ó, Daniele. Daniele tirou quanto? 90 pontos. Noivo dela tirou quanto? 85 pontos, ó. A redação da Polícia Penal. Daniele começou com quantos pontos? 59. Terminou com quantos pontos? 88. Você vê, eu dei 88 pontos na última redação dela, ó, em 10 de 3 de 2022. Ela tirou 90. Bem parecido, tá vendo? Vamos mais, ó, vamos mais, rapidão. Você tem Diego Batista, ó, nosso aluno estrela aqui, ó, Diego Batista. Tirou quantos na redação? Só a pontuação total, brother. Só a pontuação total. Mas você acha que Diego era ninja para sempre? Ele sempre foi bom na redação? Não, Diegão começou com quantos pontos aqui, ó? Diegão começou aqui com 78 pontos. Não foi ruim. A última redação que eu corrigi dele, ó, ele tinha 88. E lá na hora da prova ele tirou quanto? Tirou 100. Repara que todas essas redações, ó, são redações bem estruturadas. E mesmo assim estão tirando quanto? 88 pontos, 90 pontos. Tá? Então você tem aqui, ó, você tem aqui Kelvin, né? Kelvin tirou quantos pontos? Nosso aluno estrela aí, ó, 95 pontos, galera. 95 pontos. Ó, essa aqui é Patrícia também, ó, tirou na prova 90 pontos. Última redação que eu falei com ela, ó, ia tirar acima de 85. Ó, aqui como é que eu corrigi a redação dela, ó, 90 pontos, tá? Essa redação dela foi feita dia 16 do 12, tá bom? 16 do 12. Quantos pontos ela tirou aqui? 90 pontos. Quanto ela tirou aqui na prova, ó? Quanto que ela tirou na prova? 90 pontos. Cravado, galera, cravado. Então, pelo amor de Jesus Cristo, acredita no tio. Eu vou te passar aqui agora uma redação modelo, como que eu faço as minhas redações, como que eu ensino os meus alunos, e isso não é aleatoriedade. Eu não estou aqui brincando, eu estou aqui para de fato te ajudar e para você de fato entender o que é uma redação dissertativa argumentativa, tá bom? Então fica aqui comigo que você vai aprender, filho, você vai aprender, tá? Vai aprender. E aí pra gente fechar, ó, a gente tem aqui, ó, Missani, que era psicopata, mandou aí 5 redações de uma vez, tirou quanto aqui, ó? Tirou 95 pontos, né? Última redação que eu corrigi de Missani, ó, tirou quantos pontos? 92. Ó, olha que doideira isso. Aí, ó, a gente tem aqui também, ó, vários e vários alunos, tá? Ó, você tem aqui pontuação 95, 85 pontos, 85, 80 pontos, 80 pontos, 90 pontos, 85 pontos. Nosso brother aqui, ó, Adão, aprovado aí no concurso, filho. Ficou dentro aí ó, das 1.750 vagas, com 90 pontos aí na redação. Bom, então o que eu vou te falar aqui de fato funciona. É uma metodologia que já foi testada e já foi aprimorada. Isso é lá de 2022, filho. Agora a nossa teoria está bem melhor. E eu te garanto que você cola aqui com o pai, você vai conseguir uma nota boa na sua redação dissertativa argumentativa, tá? Então, depois de enrolar isso tudo, que eu sei que vai ter os haters aí, tá? Se você quiser, então você pode até pular a parte do vídeo aí. Agora você já assistiu, né? Não tem como você pular.
Enfim, vamos finalmente então entender o que que é aqui, ó, vou fazer uma redação modelo sobre esse tema aqui com vocês, ó. Então eu peguei o tema de 2024, o mais novo que eu consegui achar aí da OCP, que é obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros, tá? Na rotina dos brasileiros. Bora lá então, ó. Essa daqui, gente, é a minha folha básica de redação, ó. Essa daqui, deixa eu me colocar aqui na tela, beleza? A imagem deu estourada aqui, ó. Deixa eu pedir meu técnico de vídeo para dar uma regulada pra gente. Lembrando que o técnico de vídeo aqui sou eu, né? Então, eu mesmo que tenho que fazer as coisas. Você já viu, né? E eu vou deixar isso aqui no vídeo, galera. Aqui é a raiz, aqui eu não vou ficar cortando o vídeo por causa disso, não. Isso, pronto. E voltamos? Voltamos. Agora a gente já tá mais bonitinho, né? Então, ó, essa aqui é a folha de redação nossa. Como é que funciona essa folha de redação, galera? Repara só que você tem aqui, ó, aqui do lado esquerdo nosso, ó. Peraí que eu vou marcar aqui para vocês, ó. Você tem aqui a distribuição do número de linhas, estão vendo? E aqui você tem um tema, obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros, tá? Eu vou dar um zoom para vocês lerem melhor, claro, obviamente. Você tem aqui uma redação de 30 linhas. Aqui na direita, ó, nessa partezinha aqui, ó, de ortografia e tal, essas partezinhas aqui, ó, você tem 3 colunas. A primeira coluna aqui é a coluna de ortografia, tá? Essa coluna de ortografia é cada erro que você tiver, por exemplo, em sua redação, eu venho aqui, ó, e marco um xizinho, ó, marco aqui, cometeu um erro, cometeu o quê? Cometeu pontuação, eu venho e marco aqui, morfossintaxe, aqui. Então, esses aqui são os 3 aspectos gramaticais que são cobrados lá, que é a ortografia e acentuação, morfossintaxe e pontuação, tá? Lembrando que cada erro que você comete aqui, você perde quantos pontos? Um ponto só, beleza? Aí repara só como é que tá bem estruturadinha aqui essa redaçãozinha, ó. Ela tem aqui, ó, 4 parágrafos, tá? Reparem só o tamanho da letra, gente. O tamanho da letra é muito importante, tá? Legibilidade e tamanho da letra. Dividido aqui tudo bonitinho, ó, introdução aí com 5 linhas, desenvolvimento aí com aproximadamente 10 linhas, desenvolvimento 2 com 10 linhas, aqui também com 6 linhas. Essa é a estrutura que você tem que ter no texto. O primeiro contato que o corretor vai ter com a sua prova é a questão estética, tá? Então você tem que tomar cuidado com o corretor já bater o olho na sua redação e não gostar da sua redação. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que fazer uma estrutura bonitinha, tá? Não precisa ter a letra bonita. Você vê que o professor seus não tem letra bonita, mas você precisa ter uma letra legível e você precisa mostrar uma estrutura bacana, porque senão você vai perder ponto em quê? Em organização e estrutura de parágrafos. Repara aqui, ó, vamos dar um zoomzinho aqui no aqui embaixo, ó, vamos descer aqui, ó. Eu tenho aqui nessa parte, ó, vamos lá, a pertinência ao tema proposto, a argumentação coerente das ideias, a adequação do uso de articuladores, organização adequada dos parágrafos. Então, se você não faz corretamente o parágrafo, ó, você pode acabar perdendo ponto aqui, e propriedade vocabular. Bom? Aí como é que fica a sua nota? Ó? Sua nota aqui, você tem a nota total 2, que vale 40 pontos, e você tem aqui a nota total 1, né, que a gente tinha comentado antes, ó, que vale quantos pontos? 60. Aí você vai somar a sua redação, ó. Você vai tirar o total 1, 60 pontos, mais o total 2, 40 pontos, esse vai ser sua nota final. Foi assim que a Selecom corrigiu o último concurso, a redação do último concurso, tá? E é assim também que a OCP corrigirá também nesse concurso de agora, tá? Então, beleza. Sem mais delongas, vamos então começar aqui a nossa redação, a análise da redação. O que você tem que ter em mente? O que é uma redação dissertativa argumentativa? Redação dissertativa argumentativa, como o próprio nome sugere, é aquela que você vai fazer uma dissertação. O que é dissertar? Dissertar, meu brother, dissertar, minha brother, nada mais, nada menos é do que você dar uma opinião. Então você tem que dar uma opinião, tá? Então, basicamente é definir uma tese. Então, se o tema nosso é esse aqui, ó, se o tema nosso é, ó, vamos lá, obstáculos para incorporar a separação do lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Espera aí que foi tudo aqui, essa merda aqui, a tecnologia hoje está triste. Então, o tema é esse daqui. O que você tem que fazer disso daqui, ó? Você tem que basicamente dar a sua opinião, tá? Você tem que dar a sua opinião sobre isso. Vamos dar uma aumentada dessa letra aqui que ficou curtinha, né? Você tem que dar aqui, ó, então, uma opinião. Você tem que me explicar a opinião sua sobre quais são os obstáculos para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Então, basicamente, o tema sugere que você tem aqui, ó, uma causa número 1 e você tem aqui uma causa número 2. É interessante que na sua redação você coloque lá pelo menos 2 causas, tá? Porque é interessante você distribuir o seu parágrafo, seu texto em 4 parágrafos. Introdução, D1, causa 1, D2, causa 2 e conclusão, conclusão. Então, basicamente, o que você vai fazer? Na introdução, você vai apresentar o tema. No desenvolvimento 1, você vai explicar o obstáculo 1, qual é o obstáculo para a separação de lixo. No desenvolvimento 2, você vai falar um outro obstáculo para a separação de lixo. E na conclusão, você retoma as ideias e coloca uma perspectiva futura de como melhorar. Basicamente é isso.
Então, o seu texto tem que ser dividido assim, tá bom? Lembrando, você tem que fazer lá um mínimo de 20 linhas e o máximo de 30, tá bom? E não escrever mais que isso e nem menos do que isso. Então, beleza. Vamos analisar agora, ó, cada parte. O que que eu, Luiz, falaria nessa redação aqui, ó? O que que eu usaria aqui no meu texto? Então, vamos apagar aqui esses esqueminhas aqui, ó. Vamos começar aqui pela nossa introdução. O que que é a introdução de um texto? O que que vocês têm que entender aqui nessa introdução e o que que um corretor espera aqui na introdução, ó? Vamos dar aqui um zoom maior, se vocês conseguirem ler. Acho que esse aqui é o zoom máximo que eu consigo dar. Aqui. Aí, isso aqui ficou bom. Então, ó, o que que o corretor espera que você faça numa introdução? Presta atenção aqui, ó. Fecha o X-vídeo, presta atenção no tio. A introdução de um texto tem que ter 3 coisas. Toda boa introdução tem 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Coisa número 1, tem que ter um contexto. Você não começa apresentando o tema na lata, falando já direto do tema. Quem faz isso é quem não tem as manhas da redação ainda. E o corretor sabe identificar quem tem a manha e quem não tem a manha. Então você começa contextualizando, né, colocando lá algum tipo de, por exemplo, uma legislação, algum contexto, algum exemplo, algum filme, alguma coisa que tenha a ver com o tema. Bom? E depois de colocar esse contexto, somente no segundo período, aí sim você coloca lá a apresentação do tema. E no terceiro período, o que que você faz? No terceiro período, você coloca o roteiro do texto. O que que é o roteiro do texto? Você vai falar exatamente o que que você vai falar no D1 e o que que você vai falar no D2. Bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui como é que funciona. Eu vou separar aqui, ó, de amarelo, vai ser o primeiro período do texto. Esse aqui é o contexto, tá? Depois, você vai ter aqui a apresentação do tema, ó, que eu vou colocar aqui de azul. E aqui de verde, ó, para ficar mais fácil de vocês conseguirem identificar, é o meu roteiro do texto. E aí vocês podem utilizar essa estrutura aqui na redação de vocês, tá? Vocês podem pegar aqui o que eu estou falando nesse vídeo e usar na sua redação, não tem problema nenhum. Estou aqui para justamente ajudar vocês, ó. Então como é que começa? Ó? No filme Wall-E, que é aquele filme do robozinho, né? Todo mundo já deve ter visto esse filme do robozinho que fica na Terra e a galera fica lá numa espaçonave. É extremamente famoso. Caso você não tenha assistido, assista, que ele pode ser usado em inúmeras redações, tá? Inúmeras mesmo. Esse filme aqui é incrível. Ele vai falar, ó, a Terra é retratada como um planeta devastado pela acumulação de resíduos, resultado da negligência humana e do consumismo desenfreado. Ó, tá vendo que aqui eu não começo falando sobre o tema em si? Eu não falei aqui sobre separação de lixo. Eu joguei um filme para mostrar para o leitor que existe, por exemplo, numa sociedade fictícia, problema com a separação do lixo. Mas não falei sobre a separação do lixo. Aí eu vou explicar isso agora, ó, somente no meu segundo período. Embora o Brasil esteja longe desse cenário, vírgula, o país enfrenta dificuldades para incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos seus cidadãos. Então, somente aqui no segundo período é que eu apresento o tema. Joguei um contexto e só depois apresentei o tema. Ficou absurdamente difícil fazer isso? Não, desde que você conhecesse o filme, né, que é um filme que eu acho que é de senso comum, né, provavelmente todo mundo assistiu esse filme, é de boa de se fazer. Claro que você tem que ter as manhas, saber que essa estrutura é possível. Aí depois você continua. Agora, essa parte verde vai ser o quê? Vai ser o meu roteiro. O que que é o meu roteiro? Eu tenho que falar para o meu leitor o que que eu vou discutir no meu desenvolvimento 1 e no meu desenvolvimento 2. E aqui muita gente erra, tá? Muita gente deixa de fazer o roteiro. Muita gente só apresenta o tema e começa o desenvolvimento 1 na doida. Você tem que garantir, para ter lá a estrutura, a ponto total na questão estrutural, na argumentação coerente das ideias, na progressão textual, você tem que escrever o que o corretor espera que você escreva. Então, na introdução, tem que ter o quê? 3 períodos, tá bom? 3 períodos. Esse é o nosso padrãozinho, é assim que a gente sempre faz. Ah, Luiz, precisa sempre colocar filme? Não, não precisa colocar filme. Você pode colocar aí uma lei, você pode colocar um exemplo, você pode colocar qualquer coisa que tenha relevância, tá? Você não vai usar uma coisa que aconteceu com você. Você fala, ah, aqui na minha rua de casa. Não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Jesus Cristo, meu parceiro. Se você chegar e começar a contar a historinha do que acontece na rua de sua casa, filho, me ajuda, né? Não. Você tem que fazer um texto impessoal, você tem que fazer um texto legal. São exemplos de abrangência nacional que todo mundo vai conhecer. Você não vai falar o que aconteceu lá com o tio Zé, que mora lá não sei aonde, em Quixandá, na Bahia, e em Xique-Xique, na Bahia e tal. Pô, não. Coloca uma coisa de abrangência nacional, tá? E isso é uma introdução, tá bom? Isso é uma introdução. Basicamente é isso daí. Você tem que lembrar, então, 3 períodos. Quantas linhas, ó? Extremamente importante isso aqui. Sua introdução não pode ficar muito longa, tá? Sua introdução tem que ter aí, ó, 5 linhas. Tá bom? São 5 a 6 linhas aí e mais ou menos 3 períodos. Se ficar 7 linhas, uma linha a mais, uma linha a menos, não tem problema. O que não pode acontecer? Não pode acontecer de sua redação ficar aí com 10 linhas, 9 linhas, porque você não consegue fazer os desenvolvimentos, tá bom? E lembrando também, galera, ó, qualquer dúvida que você tiver sobre o que eu estiver falando aqui, pode mandar aí nos comentários.
Mandem no comentário que eu vou estar respondendo todo mundo desse vídeo, tá? Todo mundo no vídeo. A não ser que, sei lá, o vídeo tenha 1 bilhão de pessoas, mas eu vou responder aqui todo mundo. Pode mandar aí a dúvida suas, que eu vou estar aqui acompanhando todo mundo, tá bom? Lembrando também, ó, fazendo uma propagandazinha, né, aqui no slide, ó, você tem aqui o meu número de telefone e também o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem aqui perguntar alguma coisa ou ter algum contato com nós, segue a gente lá nas redes sociais, que a gente vai ficar extremamente feliz, tá? Vamos voltar então, ó. Isso aqui é a minha introdução. Meu desenvolvimento, ó. Só para você ver o tamanho do desenvolvimento, eu quero que você repare a estrutura. Por quê? Você tem uma nota final lá, ó, que é organização adequada dos parágrafos, ó. Bem aqui, ó, organização adequada dos parágrafos. Então você tem que organizar os parágrafos de uma maneira positiva para ganhar 8 pontos. Você distribuiu os parágrafos errados, filho, já perdeu ponto. Ó, esse aqui é o desenvolvimento, ó. Desenvolvimento 1. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Esse é um tamanho bom para o desenvolvimento. Tem que ficar entre 8 a 10 linhas, tá? 8 a 10 linhas. E aí, como é que é distribuído esse desenvolvimento? Ó? Vou colocar aqui escrito para vocês. Ó. Um desenvolvimento, tanto o D1 quanto o D2, eles geralmente vão ter que ter 4 períodos, tá? 4 períodos. Vamos colocar aqui um pouquinho mais baixo. Aqui. Tem que ter 4 períodos. Como é que são esses 4 períodos? Ó? A gente começa aqui ó, com um negócio chamado de tópico frasal, tá? O que é o tópico frasal? Primeiro período do seu desenvolvimento tem que ser um resumo da ideia do parágrafo. Então você já tem que falar na primeira linha para o leitor o que o leitor vai ler. Esse é o meu tópico frasal. Depois, o que você vai ter que fazer? Depois, é interessante que você desenvolva esse tópico frasal. Né? Você vai explicar esse tópico. Então, o tópico ele é mais enxuto. Aqui você pode jogar também um contexto. O que é um contexto? Você pode jogar uma lei, você pode jogar um filósofo, você pode jogar algum roteiro que você tenha, algum conhecimento base para fazer aquele argumento de autoridade, para mostrar que você não está simplesmente pensando da sua cabeça de achismo, que você segue uma argumentação lógica, tá? Lembrando que não é obrigatório o uso desse repertório, tá? Desse contexto. Você pode simplesmente argumentar. Eu, Luiz, gosto de ter esse repertório e eu sempre falo para os meus alunos colocarem. Mas ele é obrigatório? Não, você pode simplesmente argumentar, tá bom? A gente vai ter mais vídeos aqui de redação modelo para a Polícia Penal e eu vou mostrar também vários exemplos, tá? Toda semana a gente vai lançar vídeo aqui, tá? Você não segue o canal? Segue aí que você vai ter vídeo aqui toda semana sobre a AOCP, tá bom? Depois que você colocou isso aqui, você tem que concluir a ideia. Então, você tem que fazer como se fosse um desenvolvimento 2. Desenvolva a ideia 2. Vou mostrar exatamente na prática. E, por fim, você tem que ter o fechamento do parágrafo. Então, o que você tem que ter em mente? O seu desenvolvimento, que é a parte mais importante do texto, porque é aí que você vai argumentar, ele tem que ter 4 períodos, tá? Muita gente faz o desenvolvimento aqui com um período só, com 2 períodos, e isso não é interessante. Você tem que colocar 4 períodos. O que são 4 períodos? 4 pontos finais. Então anota isso daí, filho. Anota isso daí. Fecha o X-vídeo. Presta atenção aqui no tio. 4 períodos, tá? E aí, vamos entender aqui como é que eu fiz essa distribuição desses 4 períodos. Ó, vou apagar aqui essa cores aqui, né? Vamos lá para o nosso desenvolvimento. Ó. Então, ó, meu tópico frasal, vou colocar ele aqui ó, de amarelo. A gente conseguir identificar melhor. Meu tópico frasal é isso aqui. Ó. Então você tem, ó, diante desse cenário, é inegável que a inoperância do poder público é uma das principais causas da dificuldade em incorporar a separação de lixo reciclável na rotina dos brasileiros. Isso aqui, filho, é o ápice, o top. Né? Muita gente tem dúvida, Luiz, eu não sei o que eu vou escrever na minha redação. Filho, culpa o governo, brother. Culpa o governo. O governo sempre vai ter culpa de tudo. Por quê? Provavelmente, né, vocês estão fazendo um concurso aí da Polícia Penal, vocês estão estudando direito constitucional. Constituição nossa, lá de 1988, né, a nossa Constituição Cidadã, ela é um marco aí na nossa história. E a Constituição, filho, ela abraça todo mundo, né? Ela é cidadã. Então, você vai ter qualquer tipo de direito lá. Lá a gente tem... Pensa aí comigo, ó, você que está estudando aí para a Polícia Penal. Tem algum direito da Constituição Federal de 1988 que você pode relacionar com a questão do lixo? Lixo tem a ver com o quê, brother? Fale para mim. Lixo tem a ver com o quê? Você concorda que lixo tem a ver com o meio ambiente? A Constituição Federal fala sobre o meio ambiente? É óbvio que fala. Né? A Constituição é cidadã, ela abarca tudo. Então a gente vai pegar um conteúdo que você já usa no dia a dia e vai jogar aqui. Então repara só, a gente sempre pode culpar o governo. E toda vez que a gente culpa o governo, a gente culpa o governo jogando quem? Constituição Federal. Olha que bom isso aqui, ó. Então, ó, a gente vai justamente fazer isso, ó. A gente vai mostrar que é culpa do governo. Como que a gente vai provar que o governo tem alguma responsabilidade nisso, ó? A gente fala, ó, nesse viés, conforme a Constituição Federal de 1988, o Estado deve garantir políticas públicas voltadas para a preservação ambiental.
Ó, bem simples, eu não te falei aqui qual é o artigo, eu não te falei aqui qual é o inciso, qual é o parágrafo, não te falei porra nenhuma. Tô só te falando, ó, Constituição de 88 fala que o Estado tem que garantir a preservação ambiental. Bem simples, bem direto, bem papum. A redação não tem que ser difícil. Não é porque eu estou fazendo uma citação que eu tenho que fazer aquela citação absurda que ninguém vai saber. Não, é na prática, ó. Agora, agora a gente vai para o período 3, que é o mais importante, ó. No período 3, que vai ser esse que eu vou fazer aqui de azul, gente, é aqui que muita gente erra, tá? Porque muita gente acaba fazendo muita citação e não desenvolve. Você tem que lembrar sempre que seu texto é a sua opinião, tá? É a sua opinião. Então, qual que é o seu objetivo no desenvolvimento? Seu objetivo é mostrar a sua tese. Minha tese aqui é falar do governo. Então, eu tenho que provar que o governo é culpado por isso. Coloquei a Constituição Federal e agora eu vou relacionar com o tema. Bom, tem que mostrar. Essa parte é a parte mais importante, ó. Então, como é que eu faço, ó? Contudo, na prática, há uma ausência de investimentos consistentes em infraestrutura, pá, que tecnologia bugou tudo, em infraestrutura para coleta seletiva e educação ambiental, o que compromete a conscientização da população sobre a importância de separar resíduos recicláveis. Como é que é simples, ó? Então eu falei, uma das causas do problema é o governo. A Constituição fala que o governo tem que garantir a preservação ambiental. No entanto, qual que é a ideia central? Ó? A ausência de investimentos consistentes. E se eu não tenho esses investimentos consistentes, o que, que acontece? Eu não tenho coleta seletiva e eu não tenho educação ambiental. Se eu não tenho essas duas coisas, eu não consigo aí separar resíduos. Falei alguma coisa aí absurda que você não sabia antes? Não, é simples, é só encaixar. Então você sempre pode culpar o governo e você sempre pode usar essa mesma estrutura. Você pode fazer exatamente isso na sua redação. Aí eu desenvolvo um pouquinho mais, ó. Ó, essa parte do desenvolvimento um pouquinho mais, ela é importante. Aí eu falo aqui, ó, vamos colocar agora de rosa, ó. Essa negligência estatal resulta em um sistema de gestão de resíduos precário, que não atende a todas as regiões do país, especialmente as periferias e áreas rurais. Ou seja, a gente tem uma culpa do Estado, isso é uma negligência, e isso gera uma gestão ruim. Principalmente onde? Todos os problemas do Brasil, galera, deixa eu dar essa dica aqui para vocês, ó, às vezes vocês têm dúvida em como argumentar mais, todos os problemas do Brasil, quem é que geralmente vai sofrer com isso? Regiões periféricas e marginalizadas. Então você fala sempre lá, ó, culpa do governo, cita a Constituição Federal, explica como que o governo falha necessariamente do tema, você fala que ele não investe em negócio X e que esse não investimento causa tal coisa. E que quem que é mais afetado com isso? A população mais pobre. Filho, fechou. É isso. E aí, ó, a última coisa que a gente tem que ter aqui no parágrafo, a consequência, né? Essa daqui, ó, presta atenção aqui, volta aqui para mim, ó, presta atenção. Presta bastante atenção nisso aqui. Toda redação dissertativa argumentativa tem que ter um negócio chamado de estratégia argumentativa. Eu, como corretor, eu tenho que ler o seu parágrafo e eu tenho que entender qual foi a estratégia argumentativa. Não basta você dar opinião, você tem que dar a sua opinião e defender essa opinião com base em estratégia argumentativa. Quais são as estratégias argumentativas que existem? Geralmente a gente tem a causa e consequência, que é a mais comum. A gente tem argumento de autoridade, que é a citação, que foi isso aqui que eu fiz com vocês. A gente tem um contraste, né, que você fala alguma coisa e depois você fala que não acontece. A gente tem a comparação, a gente tem inúmeras estratégias. Qual que eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil causa e consequência, tá? Mas o corretor ele tem que entender essa estratégia. Não basta só você falar de causa, você tem que falar de causa e consequência. Essa é a estratégia argumentativa, são as duas juntas, tá bom? Então a gente começa aqui falando de uma causa e a gente tem que fechar com a consequência. Muita gente acaba esquecendo a consequência. Então vamos lá, ó, consequência. Vou ter que colocar aqui de vermelho, deixa eu ver se vai ficar bom esse vermelho. Ó, como consequência, o lixo reciclável acaba sendo descartado junto a resíduos orgânicos, contribuindo para a poluição ambiental e o desperdício de materiais que poderiam ser reaproveitados. Bom, isso é um desenvolvimento. Repara só, Luiz, eu achei muito grande, cara. Teria como diminuir um pouquinho esse desenvolvimento? Tem. Eu poderia, gente, retirar essa parte aqui de rosa. Ó. Eu poderia tirar ela. Eu poderia fazer aqui, ó, a parte de amarelo, meu tópico frasal. Poderia colocar aqui minha citação. Coloco aqui a parte de azul e poderia fechar aqui com a consequência. Por que, que eu, Luiz, coloquei essa parte de rosa? Porque tinha espaço, porque eu já tenho a manha, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que colocar de informatividade. Mas eu poderia muito bem retirar essa parte de rosa aqui, ó, que eu continuaria a ter minha estratégia argumentativa. Repara só que a estratégia argumentativa é o quê? Ó? É o tópico frasal, o repertório, o de azul, que é eu relacionar o repertório com o tema, e a parte de vermelho, que é a consequência. Se eu fizesse apenas essas quatro coisas aí, eu provavelmente já tiraria bem perto da nota total. Bom, é basicamente isso que você tem que fazer. Então,
A partir de agora, o que que você vai ter que fazer na sua redação? No desenvolvimento um filho, sempre culpa o Estado. Ah, e se fosse o tema da arte ali? Culpa o Estado também. Fala lá na introdução que a arte seria uma ótima forma de você gerar a contribuição social, a diminuição da violência. Só que, no entanto, o Estado não investe em arte como deveria investir. E aí você tem um aumento da violência. Você transforma tudo em problema. E quem vai ser o culpado para todos os problemas? O Estado. O Estado sempre é culpado por tudo. Sempre. E essa aqui é a melhor forma que eu acho que você tem que fazer uma redação no desenvolvimento 1, tá bom? Vamos lá, ó, D2. D2 é basicamente a mesma coisa do D1, tá? Vamos dar uma apagada aqui, ó, nessa bagunça. Você tem que fazer exatamente o mesmo BO, o mesmo batedor. Ou seja, você vai jogar agora um outro obstáculo, tá bom? Então, vamos entender aqui como é que eu fiz. Só dar um gole da minha aguinha aqui. E que a gente tem então, ó. Além disso, outro fator que dificulta a separação do lixo reciclável no Brasil, isso aqui é o meu o quê? Meu tópico frasal, ó. Além disso, outro fator que dificulta a separação do lixo reciclável é o consumismo exacerbado. Bom, tópico frasal aí. Beleza. O corretor, ele leu isso aqui, ele já sabe que eu vou falar então que agora a gente tem a questão do consumismo, tá? Essa aqui, ó, é a minha ideia central. Eu tenho que defender isso aqui, eu tenho que provar que isso aqui acontece. Como que eu vou fazer isso? Eu gosto de usar sempre a mesma estratégia argumentativa que eu usei antes. Eu gosto de usar muito a questão dos repertórios. Lembrando que esse repertório ele não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Você pode colocar se você quiser. Eu gosto de colocar porque eu tenho bastantes repertórios aqui na minha cachola, na minha cabeça, e eu consigo relacionar bem esses repertórios. Eu me sinto confortável assim, porque eu mostro para o leitor que eu tenho um repertório e que eu não estou dando opinião simplesmente de achismo. Mas você precisaria do repertório? Não. Você pode argumentar de boa. Mas como eu já estudo isso aqui há muito tempo, eu sei os repertórios que podem ser usados e como usar, eu já coloco aqui e fica bastante fácil, tá? Vocês vão ver que todos os repertórios que eu uso, a gente vai ter vários vídeos aqui da OCP aqui nesse canal, você vai ver que todos os vídeos eu costumo utilizar mais ou menos a mesma estrutura. Eu começo sempre lá com filme, depois eu começo com a D2 com a Constituição Federal, e depois eu coloco sempre um sociólogo, um filósofo bem famoso e bem clichê. É sempre Bauman, é sempre Hannah Arendt, é sempre um Sérgio Buarque de Holanda, é sempre o Milton Santos. É no máximo 5 ou 6 repertórios, porque se você tiver mais de 6, filho, você não vai lembrar tudo. Então você tem que ter aí, ó, no máximo 5 ou 6 repertórios você consegue encaixar em vários temas distintos, que é o que a gente faz aqui, tá? Então pode ser que você nunca tenha ouvido falar aí, ó, do Zygmunt Bauman, que vai ser um sociólogo polonês, mas ele é absurdamente famoso, ele fala muito sobre a modernidade líquida, sobre a questão do individualismo, né? Ele tem 3 ideias centrais: o imediatismo, o individualismo e o consumismo, que tem tudo a ver com o tema daqui de hoje, né? A gente consome muito e a gente é individualista, a gente não se preocupa com o próximo nem com o meio ambiente, e aí a gente não faz a separação adequada do lixo. É isso que nós vamos falar, tá bom? Luiz, eu não tenho esse conhecimento, então argumenta com suas ideias, não tem problema. O que que você falaria, o que que você faria aqui? Ó? Você só tiraria essa parte do repertório, que é essa parte de verde aqui, tá bom? Então vamos lá. Você tem assim, ó. Segundo Zygmunt Bauman, ó, segundo Bauman, a sociedade contemporânea é marcada pela efemeridade e pelo descarte rápido, em que indivíduos priorizam o consumo imediato sem se preocupar com os impactos ambientais de suas ações. Olha só. E aqui a gente tem um primeiro problema, ó. Repara aqui, ó, nessa parte dos indivíduos, ó, tá vendo? Então, indivíduos é uma paroxítona terminada em ditongo. Indivíduos aqui, ó, deveria ter acento. E deixa eu até dar um zoom maior aqui para vocês verificarem melhor. Tá vendo que tá até marcadinho aqui o acento de indivíduos, ó? Repara só, esse aqui, ó, é o pingo do i, e aqui o indivíduos eu tenho um acentozinho. Só que vocês estão vendo que não está bem marcado esse acento? Por exemplo, aqui, ó, em indivíduos, está do mesmo jeito aqui que está, por exemplo, aqui em, sei lá, em dificulta, ó. Então, ó, dificulta como é que é o pingo no i e aqui como é que está indivíduos. O corretor ele não vai saber se tem ou não aqui, então, um acento. E ele vai te tirar ponto se você fizer isso? Sim. Então, quando você colocar um acento, né, coloca aqui, ó, ele destacado, tá? Vamos colocar ele aqui de vermelho, ó. Coloca ele destacado, dá um exagerado, assim, no acento. Claro, não precisa ser desse tamanho também não, né? Desse tamanho ficou exagerado com borra. Mas ele pode ser simplesmente, ó, só um tracinho maior um pouquinho, ó. Justamente para o corretor não achar que você está colocando aí, tipo, fiquei em dúvida se tinha acento ou não, então não vou colocar. Se você fez isso, filho, você vai perder ponto, tá? Aí a gente vem, ó, marca aqui, ó, indivíduos, marquei aqui, vai perder um pontinho aqui em acentuação, tá? Então toma cuidado com isso. Então nosso repertório, basicamente a gente está usando Bauman, tá? Apesar de ser um repertório que muita gente às vezes não conhece, é um repertório bem normal, é bem tranquilo, é bem acessível. E dá para falar vários temas sobre ele, tá? Ele aqui é tipo aqueles repertórios coringas, você pode usar em muitos e muitos temas.
Então ele vai falar que nossa sociedade, a gente tem um consumismo imediato, a gente consome demais, e a gente não preocupa com os impactos ambientais de nossas ações, né. Beleza, esse é o meu repertório, o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que relacionar isso ao tema. Então eu vou colocar, ó, sob esse enfoque, a ideia do sociólogo se aplica no contexto brasileiro. A ideia do sociólogo se aplica no contexto brasileiro, em que muitos cidadãos, influenciados por práticas de consumo irresponsáveis, que foi o que Bauman falou, não percebem a importância de separar o lixo reciclável, contribuindo para o aumento da produção de resíduos descartáveis. Só para vocês verem, basicamente, o que que eu faço? Coloco lá o tópico casal, depois coloco a citação de Bauman, e vou falar, ó, que justamente porque a gente é individualista, justamente porque a gente não se preocupa com o próximo, a gente acaba consumindo e a gente não preocupa com o descarte, porque a gente é individualista, né? E eu preciso ficar provando muito essa ideia? Não. Por que que eu não preciso muito provar? Porque você já tem um Bauman, ele é sociólogo, ele já fez um estudo sobre isso. Então, se ele afirma tal coisa, eu não preciso provar, porque é considerado como verdade. É o argumento de autoridade. Então, repara que o corretor, nem se ele tiver um dia aí que ele, sei lá, brigou com a mulher dele, tá virado no girar lá e tá puto com a vida. Independentemente disso, ele não tem como argumentar aqui que essa ideia que eu estou usando ela é errada. E é isso que você tem que buscar no seu texto. Aí você fecha o seu texto com o quê? Você fecha o seu texto com uma consequência. Como reflexo, essa postura dificulta a adoção de hábitos sustentáveis, perpetuando a degradação ambiental e comprometendo o futuro das próximas gerações. Olha só. E aqui a gente tem de novo alguns problemas gramaticais. Faltou o quê? Ó, faltou a vírgula aqui, ó, para separar esse gerúndio aqui, ó, perpetuando, ó. Faltou essa vírgula aqui. O que mais que a gente tem aqui, ó? A gente tem próximas, é uma proparoxítona. Deveria ter o quê? Deveria ter acento. Não está acontecendo acento, ó. Então aqui já perde ponto também. Lembrando que cada vez que você perde ponto, cada vez que você tem um erro gramatical, você perde quantos pontos? Um. Quantos que nós perdemos aqui então? Ó? Nós perdemos aqui, ó, um pontinho aqui, ó, dois pontinhos aqui, três pontinhos aqui até agora. Tá bom? E isso é um desenvolvimento. Repara aí que o desenvolvimento ele está aproximadamente aí com 8, 10 linhas, tem 4 períodos, tem lá tópico frasal, o desenvolvimento da ideia, depois a explicação relacionando com o tema e o fechamento. E sempre tem que ter estratégia argumentativa, tá? Pense nisso. E você tem que jogar uma causa, fecha com a consequência. Pode ser que D1 seja uma causa e a consequência seja no D2. Pode ser que você coloque a causa e consequência e outra causa e consequência do jeito que eu fiz, que eu acho mais fácil para preencher as linhas. Você pode jogar só o argumento de autoridade, pode jogar só uma comparação, pode fazer várias e várias coisas. Existem inúmeras formas de você fazer a sua redação. Mas você tem que se preocupar muito com a questão da estrutura. Tá? Você tem que se preocupar muito com a distribuição das linhas. A sua introdução tem que ficar lá com 5, 6 linhas. Sua conclusão, 5, 6 linhas. E os desenvolvimentos, 8 a 10 linhas. Tem que ser assim seu texto, senão você vai perder ponto em organização adequada dos parágrafos. Você não pode se dar o luxo de perder ponto nessas outras competências, tá? E a conclusão, ó, o que que eu tenho que fazer na conclusão de um texto? Muito fácil. A conclusão aqui eu só tenho que jogar uma retomada, eu vou reafirmar o que eu falei, e depois eu gosto de fechar minha redação do mesmo jeito que eu comecei minha redação. Então, se eu começo aqui falando do filme Wall-E, eu sempre termino voltando o mesmo repertório que eu usei lá no início. Eu gosto de fazer isso. É obrigatório? Não. Mas aí a redação fica cíclica. Mostra para o corretor que você de fato entende o que é para fazer. Então você tem assim, ó, diante desse cenário, deixa eu apagar aqui esses outros de cima para não ficar muita cor. Ó. Diante desse cenário, esse aqui vai ser a minha retomada, tá? Diante desse cenário, espera-se que, com investimento em infraestrutura e para coleta seletiva, políticas públicas eficazes e a disseminação de práticas sustentáveis, o Brasil consiga transformar a relação da sociedade com o lixo reciclável. Então vamos lá, ó. Tem alguns probleminhas aqui. Conseguiu ver? Ó, como é que um corretor analisaria isso aqui, ó? Diante desse cenário, espera-se. Tá vendo que aqui você tem uma vírgulazinha, ó? Espera-se. Aqui, a vírgula aqui, não tem essa vírgula. Quem espera, espera algo. Esse verbo aqui, ele é VTD. E eu não posso separar o verbo do complemento. Então, eu não poderia ter essa vírgula. Né? O corretor vem aqui e já tiraria aqui. Só que depois desse aqui, ó, você está vendo que tem esse com investimento em infraestrutura, aqui eu teria que ter uma vírgulazinha. Porque isso aqui é o meu adjunto adverbial. Esse adjunto adverbial é longo, ele está deslocado. Eu tenho que ter essa vírgula aí. Então, ó, com investimento em infraestrutura para coleta seletiva, políticas públicas eficazes e a disseminação de práticas sustentáveis, o Brasil consiga transformar a relação da sociedade com o lixo. Então, ó, vamos lá. O que, que eu estou falando? Eu espero que, se ele fizer três coisas, se ele fizer investimento em coleta seletiva, se fizer política pública eficaz e se disseminar práticas sustentáveis, o Brasil ele vai conseguir transformar a relação da sociedade com o lixo. Tá vendo que eu não preciso falar como vou fazer isso? Eu não preciso falar a forma como eu vou fazer, eu jogo apenas uma perspectiva. Espera-se que, com a adoção disso, disso e disso,
tal coisa aconteça. Bem simples, bem tranquilo. Eu só faço aí uma retomada das ideias. E aí eu fecho aqui, então, o meu texto usando exatamente como eu comecei. Então, se eu comecei meu texto falando lá de Wall-E, né, o filme, eu falo, ó, medidas como essas contribuem para evitar que a realidade retratada em Wall-E deixe de ser apenas ficção e se torne parte do futuro brasileiro, garantindo um país mais sustentável e responsável ambientalmente. Só isso. E aqui a gente tem, ó, não sei se vocês conseguiram reparar, mais um desvio, ó. Você tem aqui, ó, medidas como essas contribuem, não é contribuem, né? Aqui a gente está falando de uma ação que vai ser feita, né? Se é uma ação que vai ser feita, a gente teria que colocar aqui um futuro do pretérito. Eu tenho que falar, ó, medidas como essas contribuiriam para evitar que a realidade retratada em Wall-E deixe de ser apenas ficção e se torne parte do futuro brasileiro. Só que vocês concordam que isso aqui também não faz muito sentido, ó? Medidas como essas contribuem para evitar que a realidade retratada em Wall-E deixe de ser apenas uma ficção e se torne parte do futuro brasileiro? Olha pra você ver. Ó, o que vocês têm que tomar cuidado, ó. Olha isso daqui. Lá o filme Wall-E, eu falo basicamente o quê? Eu falo que a Terra está devastada pelo lixo. E olha como é que é o final da correção aqui, ó. Medidas como essas contribuem para evitar que a realidade brasileira deixe de ser uma ficção e se torne parte do futuro do brasileiro. Não faz sentido nenhum. Então, nessa parte aqui, ó, o corretor colocaria aqui que está sem sentido, ó. Ele viria aqui e colocaria, ó, sem sentido. E aí eu perderia ponto onde? Eu perderia ponto aqui, ó, em argumentação coerente das ideias. Aí esse final aqui não faz sentido. Aí você colocaria, ó, basicamente no sentido, ó, medidas como essas contribuiriam para que o, a sociedade distópica retratada em Wall-E não seja o futuro da realidade brasileira, garantindo um país mais sustentável e responsável ambientalmente. Bom, basicamente, ó, é isso aqui que a gente que deveria ter sido feito nessa conclusão, ó, tá bom? Para essa conclusão ficar com sentido. E aqui eu deixei esse errinho aqui para o fim, para justamente mostrar como é que seria corrigida a redação. Ó. Ó, medidas como essas contribuiriam para que a sociedade distópica retratada em Wall-E não seja o futuro da realidade brasileira, garantindo um país mais sustentável e responsável ambientalmente. Bom, é assim que deveria ser essa partezinha, ó, daqui, ó. Deveria ser desse jeito. Bom? E aí, como é que a gente corrige a redação então? Ó? Vamos lá rever o que a gente fez, ó. Vamos apagar aqui. A gente tem, ó, basicamente alguns desvios gramaticais. A gente tem esse termo aqui, o último que está sem sentido e que deveria ser sim. Então vamos lá. Ó. A gente tem um desvio aqui de acentuação. Vamos colocar na tela que cabe, ó. Um desvio de acentuação. A gente tem dois desvios de acentuação. Só dois desvios de acentuação. Então a gente vem aqui, ó, se fosse aqui na primeira coluna, vale 20 pontos, dois desvios então tiraria aqui 18 pontos, tá? 18 pontos. Aí a gente tem aqui no segundo, vírgula, a gente tem um problema de vírgula, dois problemas de vírgula, três problemas de vírgula, olha só. Então se eu tenho 20 menos 3 pontos, eu vou ter aí 17 pontos, né? E aqui, em morfossintaxe, eu tenho um desvio aqui também, ó, que é esse contribuem. Então, eu tenho 20 menos um ponto, vai dar 19 pontos. Bom, e aí eu faço a soma. Ó. Então, eu perdi 2 mais 3 dá 5, mais 1 dá 6. Eu ficaria aqui, então, com 54 pontos na nota total 1. Aí, e no tema, na parte 2, ó, eu voltaria aqui, ó, deixa eu colocar desse lado aqui rapidinho. Pertinência ao tema proposto. O que vocês acharam? Aqui eu tive pertinência ao tema, consegui falar aqui sobre os obstáculos para incorporar a separação de lixo? Falei sobre o tema em todos os parágrafos? Sim, é exatamente isso que tem que ter. Ó. Então, falei aqui de todos os parágrafos sobre o tema, não tive fuga do tema. Provavelmente a nota aqui ó, seria algo bem próximo aqui de 8. Argumentação coerente das ideias. Opa, foi quase tudo boa. Eu entendi que todos os parágrafos tiveram aqui algum estratégia argumentativa, com repertório e tal, ficou bom. Só que essa última parte aqui, ó, ficou completamente sem sentido, né? Ficou feia aqui essa última parte. Então, onde é que perderia ponto aqui nessa parte? Você perderia ponto aqui em argumentação coerente das ideias, porque aqui você tem uma ideia que é completamente incoerente. Então, aqui, ó, tiraria aqui 2 pontos, porque não é simplesmente um erro, digamos assim, fácil, não. Esse aqui é um erro que afeta muito o entendimento do texto. Falou uma coisa lá na introdução e aqui falou uma coisa completamente contrária. Isso aí afeta muito a credibilidade do texto, tá?
Adequação do uso de articuladores, ó, repara aqui, ó, que eu uso articuladores a todo momento no texto, ó. Repara aqui na introdução, vou marcar aqui de verde, ó, você tem aqui, ó, embora, nesse contexto, diante desse cenário, nesse viés, é que foi tudo, ó, nesse viés, você tem aqui, ó, conforme, eita, tecnologia tá difícil hoje, ó. Você tem aqui, ó, conforme o Estado deve garantir, contudo, depois você tem de novo, ó, como consequência, depois um além disso, segundo, que, blá blá blá, você tem sob esse enfoque, você tem depois, ó, aqui no fim, como reflexo, você fecha com diante desse cenário, vendo? Então repara, olha o tanto de conector que eu tenho ao longo do texto. Basicamente, toda vez que eu coloco um ponto final, eu vou lá e coloco um conector também. Então o uso de conectores aqui tá legal? Sim, o uso de conectores no texto tá legal. Provavelmente aqui, ó, seria nota máxima aqui no uso de conectores, tá? Provavelmente. Organização adequada dos parágrafos, ó. Cada parágrafo você tem introdução e conclusão mais ou menos do mesmo tamanho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, aqui com 5 linhas, bem próximo um do outro. D1 e D2 mais ou menos aí no mesmo tamanhozinho também. D1 e D2 maiores do que a introdução e a conclusão, que é importante ter, sempre dando um espacinho aqui no início do parágrafo, escrevendo até o fim da margem, ó, bem bonitinho, sem problema nenhum. Então aqui, ó, aqui é total, filho, aqui é de boa. E propriedade vocabular, não utilizei nenhuma linguagem inadequada aqui no texto, né? Não utilizei palavras que não podem ser ditas, como, por exemplo, os advérbios modalizadores, não utilizei primeira pessoa do plural, não fiz pergunta, não fiz nenhuma daquelas coisas que são proibidas aqui no texto. Então, repara, só de ter estrutura aqui, poucos desvios gramaticais, minha nota fica praticamente total. E mesmo aqui com um probleminha aqui de argumentação aqui no finalzinho, o que acontece? Minha nota aqui vai ficar, perdendo 2 pontos de 40, ficaria 38. Então pegaria, ó, 38 mais 54, e aqui o professor é de língua portuguesa, né, aí fica complicado o professor fazer conta, ó, mas se eu pegar 38 mais 54, eu não sei fazer essa conta não, pô. 30 vai dar 80, vai dar 92 pontos, né, se não me engano. Se eu tiver errado aí, vocês me corrijam, mas 92 pontos. Tá bom? E é assim que a Selecom vai corrigir seu texto. Deixei aqui alguns errinhos justamente para a gente verificar o erro mesmo, pra vocês entenderem que não precisa ser uma redação perfeita para você conseguir tirar uma nota boa, tá? E isso é uma redação. Então, toda redação citativa argumentativa, uma boa redação citativa argumentativa é isso daqui. Então, se você quiser lá fazer igual nossos brothers aqui, né, que tiraram uma boa nota, ó, vamos voltar aqui para o slide rapidinho para a gente finalizar a aula de hoje, ó. Se você voltar aqui, ó, para o nosso, slidezinho aqui, ó, a gente tem aqui, ó, se você quiser tirar de fato, ó, igual a nota aqui do nosso brother, 90 pontos, 90 pontos, 100 pontos. Se você quiser de fato fazer isso, gente, ó, a gente tem aqui, ó, o nosso curso de redação para a Polícia Penal, tá bom? É o curso que eu vou te ensinar tudo, tudo mesmo que você precisa saber para fazer uma redação dessa mesma forma que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui, ó, o valor do curso é de R$ 187,90. Estrutura da redação citativa argumentativa. Você vai ter repertório para escrever sobre qualquer tema. Vou te ensinar lá como usar Bauman, como usar a Constituição Federal, alguns filmes que são usados em vários temas. Você não vai ter nenhuma dificuldade para escrever absolutamente nada. Vou te dar também aqui uma aula sobre os principais erros gramaticais e também os temas da OCP, tá bom? Lembrando também que isso é só o valor do curso de redação, só a teoria. Se você quiser corrigir redação, eu também faço esse serviço do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Corrige a redação, te mando lá os comentários, te mando a nota final e mostro como você faria, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem estar em contato, vocês têm aqui no slidezinho, tem meu número pessoal aqui em cima, ó. Número pessoal, pode me mandar mensagem aqui. Vocês têm meu Instagram também, prof. Luiz F. Carvalho. Pode me mandar mensagem no Instagram, no número pessoal, que eu vou estar lá 100% para atender vocês. Na descrição do curso você vai ter todas as informações aqui dessa aula, você vai ter o PDF, você vai ter tudo e as informações do curso. Então, no mais, ó, valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem tido, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. No mais, ó, força guerreiro, força guerreira e até o nosso próximo encontro.